Ele está em nosso meio. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Aquele que puder ficar sobre os vossos pés, enquanto você localiza o texto, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu não posso deixar de externar a nossa gratidão a Deus. É sempre uma honra poder cultuar e também ministrar nesta casa. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiança em nosso ministério. A nossa líder de jovens, Isabel, muito obrigada pelo convite. Enquanto eu ainda estava no ensaio dos jovens e eu observava a letra dos hinos que foram cantados nessa noite, essa palavra não saía do meu coração. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, Ele quer continuar falando. Quando os nossos ouvidos espirituais estão abertos, é tão extraordinário, pois ouvir a voz do doce amigo Espírito Santo é o maior privilégio que temos. E se estes ouvidos estiverem abertos nessa noite, eu lhe dou uma convicção: o Senhor vai falar com você. Ele vai entrar onde a minha voz não pode entrar. Ele vai fazer o que eu não posso fazer. E Ele vai responder orações nessa noite. Eu creio nisso. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Quem encontrou o texto, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu vou dizer e logo após os irmãos repetem: aviva, ó Senhor, a tua obra. Espírito Santo, estamos aqui reunidos em tua presença. A tua doce presença está em nosso meio. E Senhor, nós queremos um pouco mais da tua glória. Cantamos hinos que tocaram o céu nesta noite. Senhor, de todo o nosso coração nós clamamos ao teu nome nesta casa. E a nossa oração a ti nessa noite é como a de Abacuque: faz de novo. Faz de novo. Aviva a tua obra, Senhor. Nos desperte dentre os mortos. Não nos deixe, Senhor, cantar apenas com os nossos lábios, mas que a nossa vida seja uma adoração a ti. Senhor, nós queremos e te buscamos nessa noite. Faz de novo. Em nome de Jesus. Se você também crê nesta palavra, diga amém. Amém. Pode se assentar. Em uma quarta-feira, eu introduzi o livro de Abacuque. E nesta noite eu quero dar continuidade.
Abacuque foi um profeta levantado por Deus em um período completamente sangrento na história do reino de Judá. Quando nós lemos os 3 capítulos que compõem essa profecia, nós percebemos que pouco Abacuque fala sobre si. A única informação que temos do profeta é o seu nome. Ele sai de cena, pois a mensagem que ele carrega é infinitamente maior. Abacuque, ele não se preocupa em falar da sua experiência particular com Deus, mas ele quer entregar a mensagem que o Senhor o confiou. Abacuque, ele está na classificação dos profetas menores. E eles são chamados de menores, não por sua insignificância, mas pelo breve conteúdo que eles carregavam. Abacuque, por exemplo, que estamos perante aqui nessa noite, tem apenas 3 capítulos. Abacuque, ele é diferente dos demais profetas, pois enquanto os outros profetas, eles recebiam uma mensagem da parte de Deus e falava para o povo, Abacuque olha para o povo. Ele vê a situação que eles estão vivendo e ele começa a apresentar ao Senhor algumas perguntas. A profecia de Abacuque nasce do seu relacionamento com Deus. É por isso que ele é chamado por muitos estudiosos do profeta que formulava perguntas e obtinha respostas. Abacuque olha para a situação do povo. O povo que deveria carregar a presença de Deus. O povo que deveria ser um remanescente. O povo que era escolhido estava vivendo como bem queria. Viviam em suas práticas pecaminosas e iam à sinagoga, ao templo, como se nada estivesse acontecendo. Como se o Senhor estivesse preocupado com a nossa aparência e não com a nossa vida. A grande verdade é que o Senhor olha para a hipocrisia do povo. Diz que carrega a presença, mas é apenas sepulcro caiado. Aparência pode enganar os homens, mas não engana a Deus. Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe. O Senhor, Ele não está preocupado com as nossas metodologias, isto é, a nossa performance. Se eu dou glória a Deus alto, baixo, se eu me visto aparentemente como cristã. A preocupação do Senhor é se eu vou para o secreto, onde os olhos humanos não me contemplam, mas Ele está lá. A preocupação do eterno não é se eu trato a igreja como um emprego. E eu preciso falar isso nessa noite. Porque existem aqueles que veem a igreja como se fosse para bater o ponto. Eu tenho que ir lá cumprir um compromisso. Mas a grande verdade é que o Senhor não quer que estejamos aqui com a mente lá fora. Ele quer que quando adentremos a este templo, a adoração seja sincera, o coração esteja contrito, a alma esteja quebrantada. Ainda que lá fora estejamos cheios de problemas, nós vamos adentrar a casa do Senhor e vamos falar com Ele. Deus, Tu me sondas e me conhece. Antes mesmo que a palavra chegue em meus lábios, Senhor, Tu já sabe cada uma delas.
Eu não preciso esconder de ti aquilo que se passa aqui dentro. Mas quando eu adentro a esta casa, eu entendo. O compromisso não é com os homens. O compromisso é com o Senhor. Abacuque olha para o povo. O povo que era escolhido, o povo que era separado, o povo que deveria ser remanescente, o povo que o Senhor libertou das mãos de Faraó, está afundado na lama do pecado. Em Jeremias capítulo de número 7, o clamor de Jeremias é: vocês vão ao templo e vocês dizem: templo do Senhor, templo do Senhor. Vocês adoram a estrutura física, mas o Senhor está querendo ser adorado. Ele não quer veneração ao templo. Ele quer adoração ao dono do templo. Ele não está preocupado se você diz. Ele está preocupado com aquilo que você vive. Porque ser um cristão genuíno não é título, não é status, não é nome. É vida no secreto. Manifestamos para fora aquilo que carregamos dentro. E Abacuque está desesperado. E o clamor de Abacuque, como disse Hernandes Dias Lopes, continua sendo o nosso clamor. Porque ler estes 3 capítulos apenas é como se conseguíssemos ver Abacuque fazendo um diagnóstico dos nossos dias. No capítulo de número 1, versículo de número 2, Abacuque diz: Senhor, até quando? Me responda, Deus. Qual é o prazo? Porque eu estou clamando violência, violência, e o Senhor não está me ouvindo? Até quando gritarei por socorro e o Senhor não me ouvirás? A violência está instalada no meio do povo. Existem aqueles que têm mais poder e estão violentando os mais pobres. Para enriquecer, eles estão tirando daqueles que já têm pouco. Injustiça, maldade, crueldade. Quando o povo fica com fome, a história vai nos dizer, eles matam seus próprios filhos. E o intuito, saciar a sua fome. Este é o estado de calamidade do povo, percebe-se. Já não há mais temor de Deus. Só que ainda assim, irmã Isa, eles conseguem entrar no templo e dizer que são cristãos. Abacuque olha e ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo isso. E sejamos sinceros, quantas notícias chegam aos nossos ouvidos? Pessoas que dizem: assim diz o Senhor, mas na verdade é a voz do seu próprio coração. Quantos estão brincando com a noiva de Cristo? Dizem carregar a presença, mas na verdade querem apenas o dinheiro do povo. Enganam, seduzem. E o que mais sangra o meu coração é saber que muitas das vezes nós fazemos parte do grupo que dizemos: aí tem unção. Como se a unção fosse medida pela popularidade. Sendo que na verdade a unção quem dá é o Eterno. E o mesmo Deus que dá também é o Deus que tira. Ter boa oratória, falar bonito, ir em grandes templos, não significa que aquela pessoa verdadeiramente carrega o Espírito Santo. Pode ter nome. Pode ser que um dia na caminhada o Senhor separou. Vejamos o caso de Saul. O Senhor diz: já que o povo quer um rei, aqui está. E a presença de Deus estava
com ele, a Bíblia diz. Só que, quando ele pensa que ele é alguma coisa, e quer se colocar no lugar que é apenas a Deus, o lugar da adoração, o Senhor retira o Espírito. Não significa que não foi escolhido, mas significa que no meio do caminho perdeu a presença. Abacuque olha para isso e ele está desesperado, eu repito. Ele olha para a calamidade, ele olha para o pecado, ele olha para a situação e ele diz: Senhor, o Senhor vai ficar quieto. O Senhor vai ver estes falsos profetas, esse povo que só sabe prometer prosperidade, mas não prega a mensagem da cruz e não vai fazer nada. Aí o Senhor resolve responder a Abacuque, porque nós estamos falando aqui de um relacionamento. É Abacuque perguntando e o Eterno respondendo. É Abacuque clamando e as portas do céu se abrindo. É Abacuque apresentando para Deus a sua causa e o Senhor explicando para ele a sua forma de agir. Porque no meio da calamidade espiritual, o Senhor sempre levanta um remanescente que escolhe não se contaminar, que escolhe não se prostrar, que escolhe não se render, mas se prostra em oração. Senhor, olha para o teu povo. Versículo de número 5 em diante. O Senhor diz para Abacuque: Abacuque, eu estou vendo, eu estou contemplando. Não fugiu do meu controle. E digo mais: eu vou levantar um rei. O seu nome é Nabucodonosor. Este, junto com o seu povo, os caldeus, vão cercar Judá. Ninguém vai conseguir sair para adquirir alimento. A seca e a fome vai se instalar na terra. E o povo vai entender que não pode se acostumar com a minha presença. Eles vão aprender que relacionamento comigo não se estoca, mas precisa ser cultivado. Eles vão ter que aprender, Abacuque. Eu vou levantar um povo. Eu vou tirar eles da terra que eu dei por herança. Porque é duro. Mas existem momentos na caminhada que o Senhor tira aquilo que Ele mesmo deu, para nos lembrar que a promessa não é mais importante que o dono da promessa. Para trazer à memória que a bênção não é maior do que o abençoador. Que a resposta da oração não é maior do que aquele que tem o mundo na palma das suas mãos. Ele tira aquilo que Ele deu, porque Ele prefere nos ver chorar, mas não nos perder. Ele prefere, sim, eu lhe digo isso, ver você se lamentando e falando: Senhor, por quê? E Ele diz: é porque se eu não tirasse eu te perdia. Então eu preferi fechar a porta, mas te trazer novamente para o centro da minha vontade. Eu preferi não te dar tudo o que você queria, não responder algumas orações. Sabe aquele silêncio? Não foi porque eu não estava te ouvindo. Chegou ao trono da graça, mas eu permaneci calado para que você cultivasse relacionamento comigo. Não por aquilo que eu posso te dar, mas por quem eu sou. Então eu vou tirar do povo, Abacuque. Só que isso dói. Porque quando Abacuque olha para os seus irmãos, a nação de Samaria, onde eles estavam, já não mais existia. E por que não existia? Porque quem não escuta a doce voz do amor de Deus, recebe o chicote da disciplina. Aquele que não entra pela porta da graça, certamente colherá o juízo. Deus é misericordioso, sim. Deus é compassivo, sim.
Deus é bondoso, sim. Deus é longânimo, sim. Mas existem momentos na caminhada que Ele precisa ser fogo consumidor, ser Deus de juiz, nos corrigir como Pai. Abacuque, eu vou disciplinar o meu povo. Eu vou passar a vara da correção. Só que Abacuque, ele não entende isso. Ele não entende porque o Senhor vai usar este método. E o questionamento de Abacuque, no versículo de número 12 em diante, ainda do capítulo de número 1, é: Deus, Tu és tão santo. O Senhor é puro de olhos. Quem está me entendendo, diga amém. Os seus olhos não podem ver a iniquidade. Versículo de número 13. Como o Senhor vai levantar um povo mais sujo, mais ímpio, para corrigir a impiedade do povo? Abacuque não entende. E é neste momento que ele começa a falar: Senhor, não faz assim, não age assim. Por que dessa forma? Aí a resposta do Senhor no capítulo de número 2 me confronta. Versículo de número 4, o Senhor diz: o justo viverá pela fé. Abacuque, eu não te explico a minha forma de agir, mas uma coisa eu te garanto: continua me seguindo, continua me adorando, continua confiando, porque enquanto você se rende, eu cuido de você. Abacuque, o justo viverá pela fé. Isto é, você não vai caminhar por aquilo que você enxerga. Não foi nós que oramos: Senhor, faz de novo. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, me renova. Senhor, eu quero te sentir como eu sentia antes. Senhor, eu quero te buscar. Nós cantamos aqui nessa noite até tocar o céu. Aí depois nós cantamos o hino fidelidade. Eu não vou dividir a minha adoração, porque exclusivo é. Aí ele diz: não foi você que pediu? Não foi você que bateu? Senhor, faz de novo, porque eu quero te sentir de novo. Eu quero te tocar de novo. Eu quero, Senhor, chorar na sua presença de novo. Senhor, eu quero de novo o fogo do primeiro amor. Senhor, eu quero me render novamente. Senhor, eu quero estar na sua presença. Eu quero te buscar em totalidade. Aí ele responde: então deixa eu agir do meu jeito. Deixa eu fazer da minha forma. Não questione os meus métodos. Não reclame quando eu não lhe der aquilo que você quer. Porque quanto mais da terra, menos do céu. Mas quanto mais do céu, menos da terra. Não pode mudar. Isso é física. Não consigo ocupar o mesmo espaço. Duas coisas. É o Senhor dizendo: eu não vou poder dividir espaço aí. Ou você tira tudo que é seu, ou eu não vou entrar na sua vida. Porque eu não gosto de adoração incompleta. Eu gosto de integridade. Ou você me adora por completo e tira todo o seu eu de dentro de você e declara como Paulo: estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou você continua vivendo como você quer, falando do jeito que você quer, se vestindo do jeito que você quer, agindo do jeito que você quer, se comportando do jeito que você quer, mas eu não vou habitar aí dentro.
eu não vou te acordar na madrugada para você orar. Quando você buscar a minha face, você também não vai sentir a minha presença. Não é porque é mérito, mas é porque a minha graça já te alcançou. Agora você precisa se disponibilizar. O caminho é apenas um. A porta é estreita. Quer relacionamento com o Senhor? Renuncia o mundo. Renuncia as amizades erradas. Renuncia os costumes errados. Renuncia aquela conversa que não convém e não agrada a Deus. Renuncia, deixa de lado. Porque para viver algo novo precisa deixar o velho. E o Senhor diz para ele: eu vou fazer. Eu estou ouvindo. Não é você que está clamando. Agora eu vou entrar em ação. Isso é tão lindo. Porque quando eu olho para o povo no deserto, eu percebo que tinha um caminho mais fácil para eles herdar a Canaã. Existia um caminho, geograficamente falando, que eles poderiam herdar a Canaã e habitar nela. Mas a Bíblia diz que o Senhor decide levar o povo pelo deserto para provar o coração. Porque deserto não é acaso para Deus. Deserto não é acidente para Deus. Deserto não é porque alguma coisa fugiu do controle de Deus e Ele está nos levando por uma rota alternativa, não. Faz parte do propósito. Quando Ele diz, eu vou libertar o povo, Ele também diz, eu vou levar eles pelo deserto. É porque é no deserto que Ele nos ensina a confiar. É no deserto que Ele nos ensina a esperar. É no deserto que aprendemos que Ele vai agir no tempo dEle e não no nosso. Também é no deserto que Ele nos ensina a provisão diária. Não adianta tentar estocar maná, vai apodrecer. Me busca todo dia. Não adianta você falar, eu falei em línguas naquele congresso e eu me rendi completamente. Esse maná já apodreceu. O Senhor está dizendo, venha nas manhãs. Tem maná novo te esperando. Eu sinto graça de Deus aqui. Porque Ele está dizendo, eu quero comunhão contínua. Eu quero entrega contínua. Eu não quero que você viva estocando aquilo que você viveu lá atrás. Eu quero coisas novas contigo. Um casamento não se sustenta apenas pelaquilo que o casal viveu no namoro. É necessário diálogo, conversa, tempo. Uma amizade também não se sustenta porque fomos amigos quando éramos crianças. Se você não conversar com a pessoa no dia de hoje, não sair, não bater um bom papo, não ter um momento de comunhão, a amizade morre. E por que o Senhor é diferente? A gente quer estocar a presença que sentimos no domingo, mas quando é na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós esquecemos dele. O maná apodrece. E quando a dificuldade bate na porta, a primeira opção é desistir. Mas é porque não está alicerçado na rocha. Porque quando está alicerçado na rocha, vai fazer como o bambu. Vai ir para um lado, vai ir para o outro. Todos vão pensar, agora para. Mas vai se erguer novamente. Porque quem sustenta é o Senhor. Quem dá força é o Senhor. Quem fortalece é o Senhor. Quem renova é o Senhor. Capítulo de número 3. Jesus, obrigado pela tua voz. Ela é tão doce, ela é tão suave nessa noite. Capítulo de número 3, Abacuque diz, Senhor, eu me conformo. Eu estou parafraseando o texto. Eu entendo, eu aceito. Não vai ser do meu jeito. Não vai ser como eu quero. Não vai ser como eu planejei. Porque eu já entendi, como disse Jeremias, que os teus pensamentos são mais altos que os meus. E que os teus caminhos são melhores que os meus. Eu já entendi, Senhor, que o teu plano ele não falha, mas o meu ele frustra. Eu sei, Senhor, como disse Jó, que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados.
então eu me conformo. Só que no capítulo de número 3, ele faz uma oração extraordinária. E ele começa com uma palavra que me chama a atenção, irmã Vanessa. Ouvi. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Vamos dizer nessa noite? 1, 2, 3 e... Ouvi, Senhor, a tua palavra. Amém. Primeiro passo para o avivamento genuíno: sensibilidade à voz daquele que fala. Eu não sei você, mas eu não tenho dúvida que ele está falando. Só que sabe o que eu percebi esses dias? Quando o Senhor fala e a gente está tão ocupado com o nosso eu, que a gente diz: Senhor, deixa para mais tarde. Esses dias eu me peguei fazendo isso. O Senhor me chamou para orar e eu disse: Senhor, deixa só eu terminar essa anotação aqui. E o Espírito Santo me confrontou. Ele me confrontou de uma forma muito doce. Aquela voz foi ficando baixa. Baixa, baixa. Foi então que eu percebi: não adianta depois clamar, se quando Ele fala eu não me submeto. É assim que perdemos a sensibilidade espiritual. Quando o Senhor diz: para tudo, me dê apenas 5 minutos do seu tempo, eu quero falar com você. E ao invés de talvez desligar o arroz e falar: família, espera aí um pouquinho, porque o dono da minha vida me chamou para conversar, a gente diz: Senhor, espera. Como se a nossa vida não estivesse na palma de suas mãos. Sensibilidade é espiritual. Então, se você está ouvindo hoje Ele, não ignore a sua voz. Não endureça o seu coração. Se Ele está dizendo: deixe isso de lado, abandone este costume, abra mão destes lugares, deixe para trás estes hábitos, deixe aos pés do altar. Abacuque ouve sensibilidade espiritual. E quando ele ouve a palavra, ele diz: eu temi. Porque quando o Senhor fala, em Mandalete a gente se estremece. Quando ele fala, o coração vai palpitando mais forte. Quando ele fala, as lágrimas não conseguem ser contidas. Quando ele fala, aquela paz que excede todo entendimento começa a reinar o nosso coração e nos prostramos perante a sua face. É aí que Abacuque diz: só que tem algo que eu sei que o Senhor não rejeita. O que é, Abacuque? Coração contrito e quebrantado. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque se tem algo que o Senhor não rejeita, é a oração. Se tem algo que o Senhor não ignora, é a oração. Se tem algo que nos leva ao trono da graça, é a oração. Se existe algo que nos dá combustível para continuar, é a oração. Se existe uma forma de se aproximar de Deus,
é a oração. Para a oração não há barreiras. Para a oração não há limites. Para a oração não há obstáculos. E o Senhor está dizendo: eu estou te ouvindo, filho. Eu estou te ouvindo, filha. O seu clamor está chegando a mim como aroma suave e agradável. Porque no meio desta guerra você não pensou em parar. E se pensou, você não parou. Mas os seus joelhos tocaram o chão. Porque no meio de um monte de gente que se corrompeu com o pecado, você escolheu continuar buscando a minha face. Porque em um mundo onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm ou fazem, você continuou entendendo que o importante para mim é a sua essência. Eu te vi na madrugada, eu te vi nas manhãs em lágrimas, eu te vi na sua cozinha, eu te vi na sua faculdade, eu te vi no seu trabalho, eu te vi na sua vizinhança, eu te vi na sua casa, eu te vi no seu quarto, eu te vi prostrado em terra. Então, Senhor, já que o Senhor não rejeita coração contrito e quebrantado, eu quero te fazer um pedido. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. No meio dos anos, Senhor, a notifica, isto é, torna-a conhecida novamente. Abacuque está simplesmente dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, toca de novo. Senhor, cura de novo. Senhor, liberta de novo. Senhor, transforma de novo. Senhor, opera maravilhas de novo. Senhor, ressuscita mortos de novo. Senhor, batiza com o Espírito Santo de novo. Senhor, entra no meio desta casa e nos toca com a tua presença de novo, de novo, de novo, de novo. Porque eu não quero viver inerte. Eu não quero viver uma vida fria. Ou melhor, eu não quero ser morno. Eu não quero ter um pé no mundo e também um pé na igreja. Eu sei, Senhor, que isso não te agrada. Então, Senhor, me toca de novo com as brasas do teu altar. Senhor, incendeia novamente a minha vida. Senhor, tira aquilo que precisa ser tirado. Arranca aquilo que não presta. Mas não me deixe perder a tua presença. Aviva, 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 Senhor. A minha oração ao Senhor nesses últimos dias é: Senhor, nos dê desejo novamente pela tua palavra. Que o culto de ensino não seja conhecido pela nação brasileira como um culto que não precisa ser ido. Mas, Senhor, nos dê desejo novamente de conhecer a tua presença. Senhor, toca o nosso coração novamente com sede e fome pela tua palavra. Senhor, que a oração não seja como uma varinha mágica que usamos para fazer pedidos, mas que a oração seja a chave do cristão para entrar no céu. A minha oração esses dias é: Senhor, nos mostre novamente a importância do jejum. Senhor, nos ajude a entender que jejuar é uma disciplina espiritual. E que é a forma que o Senhor nos dá de esvaziar da nossa carne, esvaziar do nosso eu, deixar o nosso orgulho de lado, a nossa autossuficiência e declarar para ti: Senhor, a minha fome não é do que a terra pode me proporcionar, mas a minha fome é o pão vivo que desceu do céu. Faz de novo, Senhor. Só que algo me chama a atenção neste texto. E aqui eu concluo. Na ira,
lembra-te da tua misericórdia. Eu vou dizer e vocês repetem. Na ira, lembra-te da misericórdia. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Misericórdia é uma palavra formada por dois termos: miser e córdia. Miser é o mesmo do que miséria, o nosso pior estado. E córdia é o mesmo do que coração. Para ver se os irmãos entenderam, miser é o mesmo do que? Mais uma vez, miséria é o mesmo que? E córdia é o mesmo que? Coração. Quando Abacuque se prostra em oração e ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele está dizendo: Deus, quando o Senhor for derramar sobre nós aquilo que merecemos, coloque o seu coração na nossa miséria. E não nos dê o que merecemos, mas nos dê uma chance de novo. Nos dê uma oportunidade de novo. Nos toca de novo. Nos marque de novo. Nos encha de novo. Nos renove de novo. Senhor, não olhe para aquilo que eu mereço, porque se fosse olhar para os meus próprios méritos, eu não merecia estar aqui. Mas, Paizinho, na tua ira, coloca o seu coração na nossa miséria. Eu quero terminar essa mensagem lhe dizendo que o maior avivamento não está para acontecer. O maior avivamento já aconteceu. Quando 2000 anos atrás Ele poderia derramar sobre nós a sua ira. Ele poderia nos dar a punição pelos nossos pecados. Mas eu imagino que a oração de Abacuque foi entoada: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E o Filho de Deus caminhou entre nós. Foi pendurado no madeiro. E naquela cruz, Ele trouxe vida novamente. Ele trouxe vida novamente. O sangue de Cristo é a resposta da oração de Abacuque. Faz de novo, Senhor. Mostra de novo quem Tu és, Senhor. Aí vem o Mestre. Deixa a sua glória, a sua majestade, caminha entre nós. E tudo isso para te dar e me dar uma nova oportunidade. Eu quero concluir essa mensagem lhe dizendo: Ele ouviu o seu clamor. E Ele vai fazer de novo. Prova disso é a cruz do Calvário. Mas você está disposto a deixar aos pés da cruz aquilo que precisa ser entregue hoje? Eu preciso ser ousada nesta palavra e lhe dizer: não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. O que precisa ser deixado de lado?
O que está ocupando o lugar de Cristo no seu coração? O que está te impedindo de viver um avivamento da parte de Deus? É o seu momento com o Espírito Santo. Eu te convido a ficar sobre os seus pés. Com os olhos fechados. Não perca o momento de falar com Ele.